ouvir agora a intervenção do venerando Presidente do Tribunal Supremo, Dr. Joel Leonardo. Excelência, Senhor Presidente da República de Angola, dignos ministros de Estado, venerandos presidentes dos tribunais Constitucional, de Contas e Supremo Militar, venerando juiz conselheiro presidente jubilado do Tribunal Supremo, Dr. Cristiano André, digníssimo Procurador-Geral da República, distintos deputados à Assembleia Nacional, venerando juízes conselheiros do Tribunal Supremo e dos demais tribunais superiores, ilustres vogais do Conselho Superior da Magistratura Judicial, prezada senhora Governadora da província do Ambo, distintos ministros, ilustre bastonário da Ordem de Advogados de Angola, senhores presidentes dos tribunais da relação do Lubango, de Benguela e de Luanda, estimados colegas magistrados judiciais e do Ministério Público, distintas autoridades do governo da província do Ambo, honradas autoridades eclesiásticas e dignos representantes da sociedade civil, respeitados funcionários judiciais, excelências, minhas senhoras e meus senhores, e todo o protocolo observado. O evento que hoje celebramos nesta majestosa cidade, sede da província judicial do Ambo, materializa a supremacia da Constituição da República, que confere à Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, a prerrogativa constitucional de proceder à abertura solene de mais um ano judicial. É com grande satisfação que, em nome dos plenários do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, apresentamos a Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, nas vestes de mais alto magistrado da nação, respeitosos e cordiais votos de boas-vindas ao Poder Judicial do nosso jovem Estado de Direito e Democrático. Bem-aja, Senhor Presidente da República. Agradecemos também a presença de tão ilustres entidades por terem atendido amavelmente os nossos convites, pelo que recebam e aceitem, excelências, o nosso muito obrigado. Aqui nesta sala e por videoconferência estão presentes diversas gerações de magistrados e funcionários judiciais, que constituem a família soberana do Poder Judicial do Estado angolano, que, de mangas arregaçadas,
estão prontos para reafirmar o juramento feito perante a pátria, no ato dos respectivos empossamentos, colocando-nos à disposição da sociedade para produzirmos uma justiça plena ao serviço do povo. Excelência, Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, o ano de 2017 ocupará na história do judicial angolano um lugar de destaque, porquanto foi a partir desse ano que ficou claramente evidenciada a materialidade da independência dos tribunais e o início da concretização da autonomia do Conselho Superior da Magistratura Judicial. A alteração pontual verificada na Constituição da República em 2021 iluminou ainda mais com clareza solar o caminho da separação efetiva entre o Poder Judicial e os outros poderes, constituindo um marco muito positivo, revelador da vontade do poder constituído em ver consolidada cada vez mais a independência dos tribunais no âmbito da edificação do Estado de Direito e Democrático em Angola. Todavia, é avisado referir que desde 2017 até 2022 decorrem 5 anos, tempo não suficientemente razoável para o amadurecimento dos frutos que se pretendem. Porquanto, ao nível do judicial, herdamos alguns passivos que só com o tempo serão superados, num processo evolutivo, no qual os caminhos vão sendo abertos, caminhando. Com efeito, apesar das transformações positivas que se verificam hoje na vida dos tribunais, continuamos a enfrentar realidades específicas que carecem de algum tempo para serem esbatidas, a ponto de, atualmente, o funcionamento dos tribunais de comarca estar a ser assegurado principalmente por juízes de direito com menos de 10 anos de carreira, na sua maioria na faixa etária abaixo dos 40, 35 anos de idade, para além de grande parte dos juízes desembargadores dos 3 tribunais da relação já em funcionamento terem feito apenas 5 anos como juízes de direito. A este fenômeno, juntamos situações em que nos cartórios os cargos que antes eram exercidos por profissionais com 15 ou 20 anos de experiência, hoje são exercidos por secretários judiciais com menos de 5 anos de serviço, ou por escrivães de direito com menos de 3 anos de carreira. Para estes magistrados e funcionários judiciais, vão as nossas calorosas saudações de solidariedade pelo brilho profissional demonstrado no cumprimento do dever ao povo e ao Estado, autênticos desbravadores, que em plena pandemia da Covid-19 mantiveram os tribunais em funcionamento, não olhando aos riscos e aos perigos que corriam e que ainda correm. Por outro lado, formulamos votos de boas-vindas aos 96 juízes de direito que ingressaram na magistratura judicial durante o ano judicial findo, bem como aos cerca de 1000 funcionários dos cartórios, um reforço que tem sido bastante útil para imprimir maior celeridade no andamento dos processos. Saudamos também a promulgação da Lei Orgânica do Tribunal Supremo, o que viabiliza o ingresso para breve de mais juízes conselheiros, no sentido de, finalmente, podermos estancar a exagerada demora de julgamento dos recursos e não só na Corte Suprema do país. De realçar a certeza
e a segurança jurídica que o Poder Judicial oferece aos investidores estrangeiros. Porquanto, já está em vigor a Lei nº 13/21, de 13 de maio, Lei do Regime Jurídico de Recuperação de Empresas e da Insolvência, que permite a homologação de acordos extrajudiciais de recuperação de empresas, tarefas cuja competência é da Sala de Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial de Comarca de Luanda. Para o conforto dos investidores, principalmente os estrangeiros, ressaltar o asseguramento do bom ambiente de negócios, porque a referida sala vem louvavelmente assumindo as suas responsabilidades, tendo nela tramitado já 143 processos com 44 sentenças em 2021. Excelência, Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, neste ano judicial, funcionarão junto dos tribunais gabinetes de apoio ao cidadão, estrutura respaldada pela recente Lei nº 4/22, de 17 de março, Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas, que surge numa altura oportuna, porquanto entendemos que temos ouvido muito pouco os clamores e as sugestões dos cidadãos. Precisamos de ouvir mais os cidadãos. Recebemos quase diariamente inúmeras reclamações pelas longas demoras de processos nos tribunais, designadamente processos de despedimentos de trabalhadores, processos referentes à disputa de terras, disputa de prédios urbanos, extinção de sociedades comerciais, exclusão de sócios, prestação judicial de contas, divórcios e despejos parados, lentidão na atribuição dos alimentos para os menores, etc., etc. As próprias providências cautelares que, por força da lei, decorrem sob o signo da aparência, provisoriedade e urgência, também chegam a adormecer por muito tempo, tramitando sem aquela velocidade típica da natureza e da finalidade específica destes expedientes. Este ano, vamos procurar ouvir mais os cidadãos, ouvir mais os advogados, ouvir mais os nossos próprios funcionários. Enfim, vamos ouvir mais. Por isso que elegemos um lema que incide na plenitude da justiça ao serviço do cidadão, devolvendo-lhe a confiança e a credibilidade que sempre depositou nos tribunais. Entretanto, não basta ouvir, é necessário ouvir e agir, fazer andar o processo, para evitarmos situações que desemboquem em justiça por mãos próprias, tudo provocado pela frustração que se pode apoderar do cidadão desesperado pelo longo tempo de demora pelo desfecho do seu caso. Daí aproveitarmos esta ocasião solene para enaltecer os apoios que temos recebido do Executivo, para a acomodação possível da situação dos magistrados e dos funcionários judiciais, visando melhorar o ambiente de trabalho para incentivá-los a imprimirem maior dinamismo e capacidade de respostas no tratamento dos expedientes. Na verdade, temos especificidades próprias inerentes à nossa profissão, quais sejam o sacerdócio de, por força da lei, por exemplo, renunciarmos à prática de atividades lucrativas, ainda que for por interpostas pessoas. Efetivamente, a magistratura judicial é dos únicos empregos em que, por lei, se proíbe ao profissional exercer atos de comércio.
Daí, não se justificar a redução dos ordenados recentemente operada em desabono dos juízes desembargadores. Lembrando que o tratamento diferenciado dos nossos expedientes radica no facto de passarmos a maior parte da nossa vida judicante impedidos de exercer qualquer atividade rentável. Isto está ligado à nossa independência. Porquanto, ao falarmos da independência do juiz, não nos limitamos apenas à independência nas suas atuações, mas também à independência financeira, para que o juiz ou o funcionário judicial, ao fim do dia, não dependa de impulsos estranhos para combater as consequências decorrentes da proibição vitalícia acima referida. Excelência, Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, nesta época da pós-modernidade, o nosso desafio é a modernização dos tribunais, para torná-los em verdadeiros veículos e alavancas para o desenvolvimento e para a facilitação da vida dos cidadãos e das instituições públicas e privadas em busca da paz social. Para este desiderato ser alcançado, a atuação do Conselho Superior da Magistratura Judicial gravitará em torno dos seguintes eixos fundamentais: ampla e profunda reestruturação da atual orgânica do Conselho Superior da Magistratura Judicial e levando os atuais departamentos à categoria de direções gerais. Obtenção de um orçamento independente e exclusivo para o Poder Judicial. Robustecimento do cofre geral dos tribunais. Digitalização completa dos tribunais. Investimento na formação dos recursos humanos, dotando-os de elevados níveis de cientificidade. Construção de edifícios modernos e condignos, aptos para a missão dos tribunais. Intercâmbios com modelos de funcionamento de tribunais de países democraticamente avançados, através de visitas permanentes de juízes e funcionários judiciais ao exterior para trocas de experiências. Excelência, Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, uma palavra de apreço e de encorajamento para todos os magistrados judiciais do país. Colocai-vos sempre disponíveis ao serviço do cidadão e confiram tratamento igual para todos os angolanos. Tudo está sendo feito para dignificar o vosso trabalho. Aos funcionários dos cartórios e dos serviços administrativos de todos os tribunais do país, votos de elevada postura profissional, para em conjunto e unidos recuperarmos a nossa dignidade. Aos cidadãos em geral, um apelo ao respeito à lei e às normas básicas de respeito mútuo e de boa convivência social. Ao terminar, gostaríamos de expressar os nossos agradecimentos ao Governo da província do Ambo pelo sentido de Estado revelado na hospitalidade que nos proporcionou durante a nossa estadia nesta bela cidade. Agradecer ainda ao Executivo Central pelo apoio multifacético que nos foi concedido para a realização desta cerimônia, sobretudo na transportação dos nossos magistrados, dirigentes nacionais e dos nossos ilustres convidados. Felicitamos todas as mulheres de Angola por ocasião do Março Mulher, em especial as nossas magistradas e funcionárias, para as quais endereçamos o nosso amável carinho. Finalmente, felicitar a comissão organizadora deste evento,
na pessoa da veneranda juíza conselheira doutora Ifigênia Lima e a sua equipa, bem como as autoridades de defesa e segurança, sobretudo a Polícia Nacional do Ambo, por terem criado todas as condições para o andamento tranquilo deste ato solene. Muito obrigado por nos terem escutado. Papandula enene, gasa kidila, tu naswakila, tu tondele. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, chegamos ao momento mais alto desta cerimónia e, por isso, com a devida vénia, convido Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, que irá proferir o discurso de abertura. Senhor Presidente do Tribunal Supremo, Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Ministro da Justiça dos Direitos Humanos, Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhora Provedora de Justiça, Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, ilustres líderes eclesiásticos, senhores magistrados judiciais e do Ministério Público, prezados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Por ocasião da abertura do ano judicial 2022, dirijo as minhas saudações a toda a família da Justiça e agradeço pelo convite que me foi endereçado pelo venerado Presidente do Tribunal Supremo para presidir a esta cerimónia hoje, aqui nesta bela cidade do Ambo. O ano judicial, que agora termina, foi marcado por realizações profundas no domínio da justiça. Foi nesse ano que se realizou a primeira revisão da Constituição da República, que a nível do sistema judicial reforçou as atribuições do Conselho Superior da Magistratura Judicial, abriu a possibilidade dos angolanos da diáspora poderem, a partir dos países que os acolheram, votar nas eleições do seu país, entre outras emendas pontuais. No domínio da reforma institucional judiciária, o Executivo entregou ao Conselho Superior da Magistratura Judicial os edifícios para o funcionamento dos 3 primeiros tribunais da relação. Com efeito, depois da inauguração das relações de Benguela e de Lubango, foi a vez da inauguração do Tribunal da Relação de Luanda. Foram reabilitados e inaugurados novos tribunais de comarca e este esforço vai continuar. O funcionamento destes tribunais contribui decisivamente para a concretização do princípio constitucional da tutela jurisdicional e efetiva. Na verdade, os tribunais de comarca e os tribunais da relação irão aproximar a justiça dos cidadãos, garantirão o acesso à justiça e reduzirão a pendência processual, sobretudo em matéria de recursos. No plano da reforma da justiça e do direito, foram aprovados importantes diplomas legais que se prendem com a melhoria da organização administrativa e judiciária. São exemplos disso a Lei Orgânica do Tribunal Supremo, que aumentou o número dos seus juízes conselheiros, a Lei das Secretarias Judiciais e a Lei dos Tribunais da Relação. No período em apreço, foi aprovada a instituição dos Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Estes centros têm por finalidade o asseguramento da proteção jurisdicional da criança e do adolescente quando estejam em conflito com a lei ou em contacto com o sistema de justiça. A reforma do judiciário registrou-se também a nível dos recursos humanos, sobretudo em termos de formação.
Com efeito, o Instituto de Estudos Judiciários, INEJ, realizou desde 2018 a formação de 347 magistrados para a magistratura judicial e para a magistratura do Ministério Público, sendo que, em 2021, realizou a formação dos primeiros juízes de garantias. No quadro da melhoria do ambiente de negócios, o mesmo Instituto formou magistrados judiciais e do Ministério Público afetos à sala de comércio, propriedade intelectual e propriedade industrial. Minhas senhoras, meus senhores, a abertura de um novo ano judicial constitui uma oportunidade para refletirmos conjuntamente sobre os desafios a vencer e sobre as soluções que se impõem a nível da justiça. Assim, e apesar de tudo quanto foi feito no ano judicial de 2021 e nos anos anteriores, temos de continuar a investir na reforma da justiça e do direito e na melhoria das infraestruturas de trabalho na administração da justiça. O Executivo continuará a realizar os investimentos para o aperfeiçoamento do capital humano da justiça de forma contínua, como fica demonstrado com a abertura de mais um curso de formação de auditores de justiça no INEJ, neste ano de 2022, com financiamento do Cofre Geral de Justiça. Também é necessário que avancemos mais no domínio das infraestruturas. Para este ano judicial de 2022, pretendemos concluir as infraestruturas dos tribunais da relação do IJ e de Saurimo. O Executivo está fortemente apostado na informatização dos tribunais, visando a modernização do sistema judicial, garantir a otimização da justiça e concretizar a tão esperada celeridade processual. De facto, temos de persistir na necessidade da justiça atuar em tempo útil, sob pena de se perder o seu efeito de dirimir conflitos, o de aclarar com justiça as responsabilidades dos presumíveis criminosos, o de vincar seu papel pedagógico e de reeducação dos cidadãos. Minhas senhoras, meus senhores, neste ano de 2022, que é também o da realização das 5ª eleições legislativas em Angola, estou certo que a construção do Estado Democrático de Direito vai continuar a vincular os órgãos de justiça. Pretendo com isto dizer que eles vão prosseguir com a mesma coerência as atribuições que lhes estão adstritas pela Constituição e pela lei, empenhando-se ainda mais no combate à corrupção, à impunidade e aos crimes econômicos no geral. Este combate deve continuar a ser visto como uma tarefa contínua do Estado, com realce para o sistema judicial. Penso que o combate aos crimes contra a vida, a liberdade, a integridade física e moral das pessoas e contra os bens públicos e privados devem também continuar a marcar a atuação dos órgãos judiciais neste ano judicial. Outro aspecto relevante está ligado ao ambiente. É importante garantir a proteção do ambiente, combatendo os crimes que atentem contra a proteção ambiental, cuja degradação decorre da ação humana. Estes crimes produzem um impacto muito negativo na diversificação da economia e no desenvolvimento do país, além de comprometerem o futuro das próximas gerações. Minhas senhoras, meus senhores, a administração da justiça é função dos tribunais, que a exerce de forma independente, pelo que, ao terminar, exorto a todos os operadores da justiça a prosseguirem com o mesmo sentido de Estado na sua nobre missão. Com isso, declaro aberto
o ano judicial 2022. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, terminamos esta cerimónia e o momento que segue é para a fotografia da família, que será feita aqui do meu lado esquerdo, da parte exterior. Muito obrigado a todos e bom regresso a todas as delegações.